Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar sobre os livros lidos no mês de março de 2023. Então vou dividir com vocês como foi a minha experiência com alguns livros. Teve muito livro legal que eu li no mês passado, gostei bastante. Então quero falar com vocês sobre esses livros, então aproveita, me acompanha já deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Mês de março, então, teve bastante leitura legal, li bastante, foi um mês bem proveitoso. E o primeiro livro que eu li nesse mês foi 1618, de César Bravo. Um livro que eu gostei bastante, terror nacional de primeira qualidade. Vou mostrar um pouquinho do livro aqui para vocês verem que, além de tudo, o livro é lindo, muito de bom gosto, bem legal mesmo. Dark Side, claro, né? Livros da Dark Side são sempre lindos. E foi o meu primeiro contato com o livro de César Bravo. Inclusive tem resenha aqui no canal desse livro. Se vocês quiserem ver ela completinha, depois entra aí na playlist que tem a resenha. E essa história se passa numa cidadezinha pequena e pacata chamada Terracota, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. Lembrando que é uma história bem atual, é uma história logo pós-pandemia que todos nós, infelizmente, vivemos. E nessa cidadezinha aqui, tudo estava correndo tranquilamente, a vida seguia e, de repente, alguns celulares começaram a receber mensagens de texto. São mensagens que revelam alguns crimes, algumas verdades começam a ser expostas sobre determinadas pessoas ali da cidade. Então, as pessoas começam a realmente ficar preocupadas, fica uma atmosfera muito de suspense ali na cidade, todo mundo fica muito apreensivo. Será que alguém vai falar de mim? Será que alguém vai descobrir aquilo que eu fiz? Então, a gente sente ali, a gente consegue entrar nessa cidade ali como realmente se a gente fosse um morador da cidade e a gente vai espiando cada casa, cada situação que está acontecendo ali. A gente também tem um fator importante que são os animais que começam a ter comportamentos estranhos, até mesmo brutais, e uma plantinha que aparece ali na cidade, toda bonitinha, mas que ela vai invadindo, vai virando uma praga e ninguém sabe que planta é aquela. E ela demonstra até uma certa predileção por equipamentos eletrônicos. E a gente tem os personagens principais também, que são o Diego, que é um policial ali da cidade, que começa a investigar os casos dos crimes que foram revelados. A gente tem a Júlia Sardinha, que é a radialista, que também começa a fazer a sua investigação. Afinal de contas, os rádios também começam a sofrer algumas interferências. Existe um núcleo infantil também, com um garotinho e a sua turma, que também vão investigar algumas coisas ali do seu jeitinho. Então, é uma história ali que mescla bastante suspense, bastante ficção científica, o que me surpreendeu nesse livro, que eu gostei bastante. E é um livro que eu recomendo bastante. Terror nacional de primeira, a gente tem que valorizar isso aqui na nossa terra, né? São poucos os escritores assim que escrevem bem terror. E César Bravo é um exemplo desses, com certeza. Pretendo conhecer os outros livros dele também. Segundo livro lido agora no mês de março foi E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Meu primeiro contato também com essa escritora. Gostei muito do livro. Aqui a gente tem uma ilha misteriosa, onde algumas pessoas são convidadas para passar um final de semana, uma noite, numa casa de um homem muito rico. E essa pessoa, o senhor Mr. Owen, né, aqui na história, ele convida as pessoas através de cartas. Então ele chama essas pessoas para irem até lá. Na verdade, ninguém sabe quem é o Mr. Owen. Então essas pessoas acabam indo para essa ilha misteriosa, achando que iam passar por alguns dias muito agradáveis. Afinal de contas, ele é um homem muito rico. A casa é uma mansão muito conhecida. Então eles foram ali para aproveitar mesmo a noite, a comida, a bebida, enfim. Só que de repente, na mesma noite, uma pessoa morre. Ninguém sabe o que causou a morte daquela pessoa. E aí começam a ser revelados alguns crimes que algumas pessoas cometeram ali e mortes começam a acontecer.
E essas pessoas começam a ficar preocupadas, elas estão isoladas ali naquela ilha, não tem como sair de jeito nenhum daquele lugar e elas começam a suspeitar uns dos outros. Então fica aquela atmosfera ali de suspense. Quem será que é o assassino? Será que existe mais uma pessoa na ilha que eles não sabem? Ou será que um deles mesmo é o assassino, é quem está promovendo tudo aquilo lá? E começam a aparecer algumas verdades daquelas pessoas ali, alguns crimes que elas cometeram, mas achavam que não tinham cometido, algumas coisas meio ali suspeitas, né? Mas muito legal. Eu não consegui descobrir quem era o assassino. Realmente me pegou de surpresa ali no final. Eu suspeitava de algumas pessoas, mas por fim não era quem eu suspeitava. Eu gostei muito por isso. O fator surpresa me agradou muito. Então, recomendo bastante a leitura aí de E Não Sobrou Nenhum. Terceiro livro lido, também no mês de março, O Sol Desvelado, de Isaac Asimov, continuação da série dos robôs. Ele é uma continuação do livro As Cavernas de Aço, que eu já li, e adorei como sempre. O Asimov ele escreve muito bem ficção científica e nesse esquema de policial também, muito legal. Aqui a gente então tem os mesmos personagens de As Cavernas de Aço. A gente tem um policial chamado Elijah Baley, que é chamado para investigar um crime, um assassinato que aconteceu num outro planeta, em Solária. E aí ele vai ter novamente como parceiro aquele robô que aparece no primeiro livro também, o Daniel Olival, e eles vão investigar esse assassinato totalmente improvável. Então ele viaja pela primeira vez para fora do planeta Terra e vai até Solária, um planeta totalmente diferente do que a gente tem aqui na Terra. Lá tudo a céu aberto, como é hoje em dia, mas a gente está falando agora aqui numa realidade muito futura, onde o planeta Terra é todo coberto por isso que ele se chama Cavernas de Aço, né? E ele vai para esse planeta solar, onde é tudo aberto, ele não sabe lidar com o céu, ele não sabe lidar com o vento, com nada, ali tudo é muito assustador para ele. E ele vai tentar desvendar ali naquela sociedade já totalmente diferente do que é a sociedade aqui na Terra. Ali em Solária, as pessoas elas não se encontram, as pessoas vivem isoladas, totalmente isoladas. Então, elas vivem em grandes casas, muito luxuosas, mas cada casa tem apenas um habitante, ou no máximo 2, se forem casados. Mesmo sendo casados, eles não se encontram todo o tempo. Então, o contato humano é totalmente escasso. As pessoas se veem através de vídeos holográficos ali, onde as pessoas parecem realmente estar presentes ali, mas não estão. Então, as pessoas se olham apenas. Elas vivem em sociedade, mas somente virtual. Então, ele imagina para um detetive humano aqui da Terra tentar investigar um crime onde ele não pode visitar as cenas do crime, ele não pode visitar os suspeitos. Então, tudo aquilo lá vai dificultando muito o trabalho do nosso investigador aqui. Então, e realmente aquele suspense ali de quem será que foi assassino, o que aconteceu de fato ali, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha até o final do livro. E, como sempre, me surpreendeu, eu adorei o final, gostei muito da explicação de quem era o assassino, de como aconteceu tudo, já deixou uma brecha aí para o próximo livro também. Então, não tem o que falar, os livros do Asimov são sempre certeiros, eu adoro e gostei demais desse aqui também. Quarto livro lido, um clássico de primeira, foi este aqui, A Cor Púrpura, de Alice Walker. Que livro esse aqui? Não tenho nem palavras para falar sobre esse livro. Literatura de primeira, gente, fantástico. Um livro assim que mexeu demais comigo. Gostei muito mesmo. Conta a história aqui da Sally, que é uma jovenzinha negra, ali nos anos 1900, 1940, na área rural ali dos Estados Unidos. E ela passa por muitas coisas difíceis na vida dela. Ela passa por diversos abusos com o seu padrasto, é forçada a se casar ainda jovem com um homem também muito violento. Enfim, ela não tem uma vida nada fácil. Apesar de ser uma pessoa muito sensível,
ela é muito sentimental e ela acaba tendo que aprender a lidar com esse tipo de situação. Uma época ali muito complicada onde ela vivia. A Sally tinha uma irmã também, um pouquinho mais nova que ela é obrigada a se afastar dessa irmã. E a história toda é narrada através de cartas da Sally para Deus e da Sally também para sua irmã, Annette, de quem ela se separou. Então ela vai passar por muitas situações difíceis aqui. É a exposição de uma grande realidade que a Alice Walker traz aqui nesse livro. Não é à toa que é a obra-prima da autora, não é à toa que Steven Spielberg adaptou esse livro aqui para o cinema e fez tanto sucesso. Então a gente tem uma história que fala sobre misoginia, desigualdade de gêneros, desigualdade social, racismo, tudo que envolve ali o preconceito contra a mulher, enfim, de várias formas. Então ela consegue expor de várias formas e com uma linguagem muito simples, até mesmo lírica. Aqui a gente consegue entrar na história da Sally ali para conhecer um pouquinho sobre aquela realidade. Recomendo muito, muito a leitura desse livro aqui, é um grande ensinamento, gostei demais. Quinto livro lido no mês de março e eu tomei coragem para finalmente fazer essa leitura que eu estava tão curiosa para fazer. Eu li este livro aqui, O Exorcista, de William Peter Blatty. Que livro, gente! Eu curti demais. Eu confesso que eu estava com medo realmente de fazer essa leitura aqui. Eu assisti a adaptação ao filme há muitos anos atrás. Realmente era um filme que me deu muito medo. Mas esse livro aqui, ele não causa aquele medo extremo como o filme. Porém, ele tem toda a sua atmosfera ali de terror, né, do suspense do que está acontecendo ali naquele ambiente. E me surpreendeu bastante, eu gostei demais. Aqui a gente tem a história de uma atriz famosa chamada Chris McNeil. E ela tem a sua filhinha de 11 anos, a Regis. E elas estão ali vivendo numa casa, numa cidade onde a mãe, a Chris, ela está gravando algumas cenas de um filme. Então elas estão vivendo ali e a Cris ela tem seus 2 empregados, um casal e tem também uma funcionária que ajuda na educação da sua filha e faz algumas coisas para ela ali. E num determinado momento, aquela vida normal delas, a sua filhinha sempre muito delicada, muito amorosa, começa a ter comportamentos estranhos, começa a ter um comportamento meio perturbador. Essa mãe começa a procurar ajuda de médicos para ver o que essa filha tinha, o que estava acontecendo com a filha. Numa outra parte do livro, a gente tem a história de um padre, o Padre Carras, que é um padre que vive ali também na cidade. Ele tem uma mãe que ele quase não visita muito, até acontece uma coisa ali com a mãe dele, ele acaba perdendo a mãe dele. E, resumindo, ele é um padre que, de certa forma, ele não tem muita aquela fé que ele tinha no início de quando ele começou a ser padre. Ele também é um psiquiatra, ele é um padre e psiquiatra. E no momento extremo ali da vida ali da Cris, ela já não sabe o que fazer, ela já fez todos os tipos de exame possíveis na sua filha e cada vez começa a ficar mais complicado o caso da filhinha dela. Ela chega a internar a filha, procura ajuda e nada. Detalhe, a Cris, ela não tem fé nenhuma, ela não acredita em nada. Então, no momento de desespero ali dela, realmente, ela vai atrás do Padre Carras, porque ela chega à conclusão que não é possível. A filha dela com certeza está possuída. E, embora ela não tenha nenhuma religião, ela vai pedir ajuda ao Padre Carras para que seja feito um exorcismo. Só que ele vai investigar o caso da menina, nem ele mesmo acredita nisso. Então, é uma questão ali que você fica ali naquela dúvida e põe muito em questão a fé humana. Então, o padre vai fazer toda a investigação sobre o caso daquela garotinha que já está passando por uma fase muito aguda daquela situação que a gente não consegue saber realmente se é uma possessão, se é um problema psiquiátrico grave, enfim. E ele vai fazer de tudo para que ele possa ajudar essa família que está tão desesperada. Livrão, livraço. Recomendo demais essa leitura aqui. Obviamente, quem não gosta de terror, não recomendo, com certeza. Mas
Se você tem, como eu tinha, aquela curiosidade de conhecer o Exorcista, olha, é livro que vale muito a pena. Sexta e última leitura, para dar uma acalmada nos ânimos depois da leitura do Exorcista, eu peguei este livro aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que já fazia muito tempo que eu queria começar a ler Harry Potter. Falei, agora é o momento, vamos distrair a cabeça. E gostei demais. Eu já sou fãzaça de Harry Potter, eu já maratonei, já perdi a conta de quantas vezes eu já maratonei os filmes de Harry Potter e fui conhecer o livro mesmo. E é lindo, gente, não tenho o que falar. Harry Potter é maravilhoso, eu gosto demais. Então a gente tem aqui a história do garotinho Harry Potter que perdeu seus pais por um bruxo muito poderoso que acabou matando seus pais. E aí ele foi criado pelos tios, que são trouxas. Trouxas são as pessoas que não são bruxos. Então, ele é criado até os 11 anos de idade com uma família que não gostava dele, que tratava ele ali, assim, suportava o garoto ali na casa. E ali ele vai contando um pouquinho a vida dele ali, até que um dia ele recebe uma carta que o tio não quer de jeito nenhum que ele receba essa carta. E o tio rasga, ele faz de tudo possível para ele não receber essa carta. Mas aí ele recebe um dia a visita de uma pessoa de Hogwarts, que é a escola de bruxaria. Ele recebe a visita do Hagrid, que conta toda a sua verdade para ele e leva ele para a escola de bruxaria, para Hogwarts. E aí lá ele vai viver toda a sua aventura. Nesse livro aqui, ele vai atrás da Pedra Filosofal, que é uma pedra muito importante. Não vou contar os detalhes, embora eu acredito que muita gente já conheça essa história, né? Pode ser que tenha alguém que ainda não conheça, então não vou entrar nos detalhes. Mas ele vai viver muitas aventuras ali com os seus amigos que ele vai fazer, o Ron Weasley, a Hermione, enfim, ele vai passando por várias coisas, sempre com a ajuda do mago Dumbledore. Então, é livro lindo, gente. Eu li tão rapidinho esse livro aqui. É uma delícia de ler. Essa edição é muito fofinha também, que eu tenho a coleção, o box desse livro aqui. Gostei demais. É leitura assim que eu já sabia que eu ia gostar e realmente foi uma delícia. Esses foram os livros lidos agora no mês de março de 2023. Conta pra mim, você já leu algum desses livros? Deixa aí nos comentários, ou se animou a ler algum deles, conta aí pra mim também, eu vou ficar muito feliz. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, divulga para os amigos, para que esse canal continue crescendo e a gente se vê numa próxima. Até mais!